Pessoal, vamos dar início à live do sindicato. Hoje, domingo, 21 de junho de 2020, é algo inusitado, né? Para nós começarmos agora uma live em pleno domingo, né? Mas o momento nos impõe algumas obrigações e alguns sentimentos de dever. E o sindicato não tem se furtado disso, certo? Eu queria agradecer muito à diretoria do sindicato, aos colaboradores do sindicato, que estão ajudando nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, poder fazer com que o sindicato possa efetivamente continuar exercendo o seu papel na representação do setor. Fato esse que muito me orgulha, viu, doutora? E eu queria também agradecer muito ao Detran São Paulo, na pessoa do diretor-presidente, doutor Falcão, na pessoa do doutor Raul, diretor de habilitação, que gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui hoje, em pleno domingo à tarde, para poder estar debatendo com o setor, respondendo, tirando dúvidas e, mais do que isso, criando uma expectativa, uma esperança de que possamos efetivamente retomar a nossa atividade profissional. Então, doutor Raul, agradeço muito e, por favor, transmita aí um abraço e um agradecimento ao doutor Falcão pela sensibilidade em poder estar liberando o senhor e poder estar participando aqui desta live conosco, certo? Dizer que estamos parados há 91 dias, doutor. É algo assim, quase que insano, no sentido de que uma empresa está parada todo esse período. Então, eu peço eventualmente desculpas se nós possamos, em alguns momentos, temos tido algumas caneladas, algumas cotoveladas, mas eu acho que faz parte do processo e o setor aí vem tentando a sobrevivência. Claro que muitas das autoescolas do Estado de São Paulo irão ficar pelo caminho, não vão conseguir se manter com as portas abertas, porque realmente é algo inusitado e sem precedentes na história do nosso país. Então, peço desculpas se eventualmente tivemos isso, e tivemos, inclusive, que ingressar na justiça, né, doutor? Mas não era o objetivo era retomar para que possamos efetivamente trabalhar. O que nós queremos é trabalhar, doutor. E eu também sei, e acompanho quase que diariamente, as movimentações do Detran. O senhor sabe disso, as nossas conversas. E eu sei que o Detran também tentou bastante, né? Não tenho dúvida disso. Acompanhei, sei da disposição do Detran, sei da disposição do senhor, do Dr. Falcão, de também retomar. Mas que nós temos um comitê de segurança, né, do Estado de São Paulo, nós temos o governador, nós temos o vice-governador, temos uma equipe que está cuidando disso e muitas vezes o Detran não tinha êxito para que pudesse ter uma liberação para voltarmos a trabalhar. Mas eu sei disso, eu acompanho isso. Quem está de fora, às vezes, não conhece, não sabe, mas eu sei da vontade e da disposição do Detran São Paulo de retomar o mais rápido possível. Mas nós estamos agora com 91 dias parados, existe uma expectativa de retomada. Ontem, doutor Raul, foram publicadas 2 legislações no Diário Oficial que trata da habilitação. Então, eu vou perguntar para o senhor sobre as 2 legislações que foram publicadas hoje. E avisar a todos os que estão participando, agradecer muito a todas as autoescolas, a todos os convidados que estão conosco aqui, que a ideia aqui hoje é que o doutor Raul possa passar para nós um cronograma de retorno das atividades, e de todas as atividades, tanto da abertura de processo, do curso teórico, do curso prático, de exames. Essa é a ideia nossa aqui hoje, tá? Então, nós vamos continuar com a nossa conversa aqui, e a ideia é que no final é que o Dr. Raul possa efetivamente deixar claro aí qual é a posição do Detran, que eu sei que foi uma posição tomada em consonância, em sintonia com o governo de São Paulo. Então, acho que não está nenhum problema agora de nós não termos nenhum insucesso nessa volta, né? Mas, ontem foram publicadas 2 normas. A primeira foi a Portaria 148, que disciplina o credenciamento de empresas para aplicarem o curso de reciclagem no Estado de São Paulo. Não só o curso, como também a prova. Então, esta portaria foi publicada ontem e eu vou passar a palavra para o senhor falar sobre ela. Mas também foi publicada ontem um comunicado, o comunicado 10, que é um comunicado que trata do curso remoto na primeira habilitação. Gente, curso remoto na primeira habilitação tem base em uma deliberação do CONTRAN, deliberação 189. Então, hoje nós já temos no Brasil mais de 15 estados que já estão adotando esta prática. A possibilidade deste curso remoto, ele é exclusivo no momento de pandemia.
Então, não é uma coisa que veio para ficar. Nós não sabemos o futuro, claro, mas essa deliberação veio para atender esse momento de isolamento social. Então, por conta disso, o Detran São Paulo ontem também publicou uma norma dizendo as regras para as empresas que vão atuar no curso remoto. Não é para a autoescola, tá? Ou seja, a autoescola também pode querer, claro, mas a disposição é credenciar empresas que vão oferecer esses serviços para as autoescolas. Até porque, gente, a deliberação é muito clara. Este serviço só pode ser feito pelas autoescolas, por mais ninguém, pelos centros de formação de condutores. Então, está muito claro na deliberação. Então, doutor, são duas perguntas, né? Nós teremos várias perguntas aqui, mas nesse momento são duas perguntas. A primeira, sobre a portaria 148, que cria as regras para credenciar empresas no estado de São Paulo para o curso e prova de reciclagem. E a segunda pergunta, o comunicado 10, que também abre prazo para credenciamento de empresas para atuarem no curso remoto para a primeira habilitação. Doutor Raul, seja muito bem-vindo. O senhor tem a palavra, meu amigo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Magnelso, agradecer a todos que estão aí ao vivo, né, uma boa audiência, o pessoal realmente interessado, né, nas informações. Dizer, Magnelso, primeiro, antes de responder a sua pergunta, né, que é importante, que, como eu dizia no começo, antes do pessoal chegar, né, que essa quarentena angustiou todo mundo, né? A angústia, às vezes, é pela pessoa que se adoeceu, algum ente querido, familiar, que sofreu, que sobreviveu, algumas pessoas que perderam também pessoas queridas, um parente, um amigo, e isso já aconteceu também comigo. A angústia das pessoas em cobrar do Estado e do sindicato, né, uma resposta, né? E eu acho que é nessas horas que o Estado tem que amparar as pessoas, não só no caso dos CFCs, mas em todas as circunstâncias, né? As pessoas que sofrem, as pessoas que passam fome, têm problema de saúde. Então, o Estado é justamente para atender aqueles que mais precisam, né? Mas uma angústia muito maior é a nossa de poder oferecer respostas daquilo que a gente não tinha, né? Principalmente com relação ao vírus, né? Qual que é o alcance? Eu estive lá no Palácio, falei com o pessoal do comitê, e os médicos, né, que são especialistas, né, nessa área epidemiológica, né, eles com dúvidas, né? E eu até falei recentemente com o Dr. Dimas Covas, que é o coordenador, ele falou: eu sou médico há muito tempo, mas eu tenho minhas dúvidas, né? O vírus, ninguém sabe nem 20%, e agora tem outras incidências aí com relação às sequelas que pode deixar, é uma miocardite, é um problema no fígado, de quem supera a doença, mas fica sequelado por algum motivo. Mas a angústia maior nossa era a angústia de poder retribuir aos parceiros, e quando eu digo parceiro, todo mundo cobra, assim, todo mundo fala que os CFC são parceiros, mas vocês não nos tratam como parceiro, né? Na verdade, vocês não são parceiros, vocês são o Detran, tá? Nós somos o Detran. O Detran é algo uno e divisível, né? Os CFCs é a cara do Detran. Então, hoje, a pandemia também, e tudo que aconteceu, veio para trazer também, Magnelso, um pouco mais de unidade, né? Eu ouvi de muita gente ligada ao setor dizendo o seguinte: nós pouco tínhamos informações sobre o Detran e tal, e nesse meio tempo a gente começou a ficar próximo de todo mundo, né? E às vezes o sindicato, às vezes por um outro motivo mais distante, também se aproximou mais. E isso foi muito importante. Por que eu digo isso? Porque na hora que a coisa aperta, né, quando tem um problema com relação à violência, criminalidade, o primeiro número que a gente lembra é 190, ligar para a polícia. Quando a coisa aperta, você clama por justiça. E quando alguém tem a necessidade de informação, eles vão até o sindicato. Mesmo às vezes falando mal do sindicato, né? Porque o sindicato é isso, o sindicato é aquilo, né? E que as pessoas às vezes não falam para você, viu, mas não, mas para mim fala, viu? E às vezes as pessoas não falam de mim também, mas falam para você, aquele diretor de habilitação, assim, sabe? Então eu digo isso porque é o seguinte: quando a coisa aperta, você tem que ir atrás de um especialista. O especialista você vai até do cardiologista quando você está com problema do coração, né? Então a gente sempre procura ter a melhor informação e o melhor diagnóstico de tudo.
Eu estou dizendo isso para dizer, primeiro, é verdade, a doença mata. É verdade, as pessoas ficam na UTI, entubadas, sofrem e chegam a óbito, né? Então é uma realidade isso. Dentre os mortos, as vítimas, muitos foram motoristas de Uber, motoristas de táxi, motoristas de transporte coletivo. E aí, esse dia para trás, uma pessoa me falou assim, poxa vida, mas se pode funcionar o Uber, por que não pode funcionar as aulas práticas? Eu falei, você tem razão. Você pode funcionar agora, você vai poder funcionar. Mas tem que ser sob um critério. Nós publicamos agora todo um protocolo de saúde sanitário, que as pessoas estão tendo acesso. Enfim, nós estamos passo a passo, com planejamento, tentando fazer o retorno gradual para sair do antigo, e que vai ficar obsoleto, a vida nossa vai mudar, para o novo normal, e a vida vai tocar. Na verdade, Magnus, todo mundo precisa trabalhar. As pessoas, elas querem correr o risco da doença, mas elas têm que trabalhar. Por quê? Porque é inadmissível um pai de família não poder levar o sustento para sua casa, né, nesse momento. Então, para isso, Magnus, eu gostaria de dizer para você, para o sindicato, e para todos que estão nos ouvindo agora, que o Detran tem um planejamento para o retorno. Primeiro, não estamos criando suspense, não. Nós vamos falar um pouquinho mais para adiante. Mas nesse momento, ontem, você disse muito bem com relação os dois atos de ofício do Detran, os dois instrumentos publicados no Diário Oficial, um falando a respeito dos cursos EAD de reciclagem e da prova, e aí nós temos uma conexão entre a nova deliberação, a nova resolução do Denatran, que é a resolução 730, e aquele modelo também da 168 da prova, né? Nesse aspecto, nós tivemos que fazer uma readequação, porque várias empresas se homologaram junto ao Denatran, né, para poder oferecer esse serviço aos CFCs. Então, essas empresas, elas são homologadas pelo Denatran, cada uma com uma sede no seu estado. Em São Paulo tem algumas, em outros estados tem outras, e são mais de... deve estar chegando agora em 25 empresas, tá, que prestam esse serviço. Então, essas empresas estão habilitadas a prestar o serviço. Então, o Detran, primeiramente, ele abre de forma plural, tá, uma concorrência ampla, né, e restrita do ponto de vista da contratação, onde os CFCs vão poder escolher aí a sua plataforma, com seu conteúdo programático, com todas as empresas que vêm, com toda a prestação do serviço. Nós temos a questão do reconhecimento facial, que é um avanço. Então, na medida que você tem os cursos, você também tem a presença ali de um evento de segurança a todo momento, que faz com que as pessoas possam se conectar e também a gente ter a certeza que ela está se conectando, né? E hoje o mundo é digital. Então, nesse aspecto, a portaria 148, ela não muda muito do que já está aí, né? Ela só estende algumas regras de segurança, né, que não vai atingir... mas eu vou ter que comprar equipamento? Não. Eu vou ter que mudar minha... Não. Aqui, gente, é o seguinte, às vezes o cachorro late, a criança, minha menina chora ou ri também, né? Então, vocês não reparam, né? Como a casa de todo mundo, né, Magnus? Todo mundo é assim. Claro. E, na verdade, quando você estabelece um regulamento onde dá oportunidade para outras empresas, você não cria um instrumento fechado que você dependa de uma ou outra que faça a prestação de serviço, né? É evidente que isso daí vai ser uma regulamentação de mercado. A partir aqui, nem, né, você está num bairro, você tem os postos de gasolina antigo e às vezes um abre novo. Até ele receber a clientela dele, vai tempo. Você tem um bar, um restaurante, até ele fazer a clientela, ele vai demorar um tempo também. E assim acontece também nesse mercado. Então nós abrimos de forma plural, né, dando oportunidade para todas as empresas. Inclusive, alguns CFCs também foram até de regulamentar. Eles têm uma condição melhor, uma prestação de serviço que comporta um número grande de candidatos. Alguns foram até o Denatran
e ser regulamentado, e hoje tem a portaria da 730. Então também é dada a oportunidade até para o próprio CFC se regularizar nesse sentido. Se ele tiver a portaria, se ele tiver a regulamentação com todo o aparato e todos os requisitos, ele pode, inclusive, prestar serviço com a sua plataforma. Então, em primeiro plano é isso. Doutor, Nós publicamos... Pois não. posso só? Porque Claro. a gente vai acompanhando, já estamos com quase 1.500 pessoas, e o pessoal fica cobrando nós que nós estamos enrolando ou não, ou que tem que ser objetivo. Mas é importante todo mundo saber disso daí. Sim, perfeito, perfeito. Ó, vou fazer assim, Então, se reclamar mais, nós não vamos falar, hein, gente? exatamente. Do retorno, hein? Vai cair, não vou falar. E aí, só para deixar claro, então, doutor, só para deixar claro. Tá. Curso de reciclagem de condutor inflator. Nós temos uma resolução, que ela é de 2018, a 730, que cria as regras para as empresas se credenciarem para darem esses cursos, certo? Exatamente. Okay. O Denatran já homologou este ano, agora de 2020, mais de 24 empresas que estão preparadas para isso. Estão sendo cadastradas e integradas em São Paulo. Perfeito. Com O a Detran Prodesp, São Paulo, com com a... essa portaria de ontem, diz o seguinte, que essas empresas que têm essa homologação podem se cadastrar ao Detran para oferecerem este serviço. E no que diz respeito à prova, também os CFCs continuam realizando as provas porque a portaria contempla isso, certo? Exatamente. É isso. Contempla pelos CFCs, então não muda. O regramento da reciclagem, ele pouco mudou. Né? Nós só abrimos agora o cadastramento de outras empresas para poder se prestar os serviços que estão homologadas junto ao Denatran. Aliás, já tem empresas que já estão cadastrando e nós já estamos soltando a portaria de cadastramento dessas empresas. Perfeito, perfeito. A única coisa que nos preocupa nesse momento, né, doutor, é que essas empresas, nós conhecemos algumas, elas, no nosso entendimento, ela tem que vir para trazer um suporte. É uma modalidade de ensino a ser oferecida para os CFCs, quando, na verdade, a gente tem conhecimento e informação que algumas dessas empresas acabam oferecendo esse serviço direto para o cidadão. E isso não é bom. Mas é uma coisa que a gente vai discutir aí daqui a pouquinho, vai surgir esse debate conosco, seguramente, tá? Então, do curso de reciclagem, está aberto, agora a portaria está aí, as empresas interessadas devem procurar o Detran para buscar o seu cadastramento e a sua integração. É isso? É isso. Perfeito. Bom, então vamos para o comunicado 10 agora, né? Isso, agora nós vamos falar do curso remoto. O curso remoto de aulas do curso teórico de primeira habilitação. Bom, primeiro que nós ficamos numa discussão muito complicada do ponto de vista do que é os CFCs, e muitos proprietários de CFCs, instrutores, diretores de ensino, falam assim, ó, poxa, ninguém fala da gente, né? Mas porque o CFC, ele é diferente mesmo, né? Ele é um prestador de serviço e ele também entra muito nesse contexto de ensino. A nossa avaliação com relação aos CFCs foi sempre justificar o seguinte, não é como a Secretaria de Educação, que tem turmas regulares. Os CFCs, eles podem adequar as suas turmas para o momento que nós estamos vivendo. Uma coisa é o ensino fundamental com a terceira série B, a quinta série A, né? Que você tem aqueles alunos com aquele corpo docente ou com um professor quando é o ensino primário, né? Agora nem sei, agora mudou tudo isso. Na minha época era primário, ginasial, agora está tudo diferente. Mas, na verdade, não. Os CFCs eles podem se adequar. Só que o governo do estado foi muito categórico com relação a isso. Tá? Hoje não tem mais clima, não tem mais condições de você colocar 20, 30 pessoas numa sala. Né? Então, ou vira para digital, remoto, ou nós vamos ter um problema com relação à aglomeração de pessoas. Foi pensado, inclusive, de reduzir as turmas. Ao invés de 30, 10, ao invés de 20, 7. Só que isso seria muito difícil da gente controlar. Mesmo porque eu gostaria de passar uma posição para vocês, Magnelson, que às vezes todo mundo acha que é o Detran. O Detran, a partir de amanhã, ele abre o SNH para todo mundo, indistintamente. Tá? Estamos abrindo. Mas depois eu vou falar por quê e como, e o pessoal fala assim, não, vai poder tudo? Não, calma, nós vamos explicar. Nós estamos abrindo. Aí vem o Ministério Público de uma cidade, demanda uma ação, fala, fecha o comércio. Aí vem o prefeito municipal e fala o seguinte,
só pode funcionar 4 horas. O outro só pode 6 horas. O outro não pode funcionar. Bom, como é que o Detran se adequa nesse aspecto? Ele não tem condição nenhuma. Então, para esse serviço de aula presencial remota, e daí algumas pessoas confundem, né? Porque acham que é o mesmo formato do IAD e não é, né? Porque a deliberação 189, o que ela faz? Ela preserva primeiro os empregos. Você vai ter a figura do instrutor ministrando a aula, de dentro do CFC. A deliberação fala isso. Eu, por mim, o instrutor podia até ficar em casa, se fosse o caso, né? Mas ela disse que tem que ficar no CFC. E aí ele vai dar aula presencial ao vivo para os seus alunos, tá? Aí veio algumas outras perguntas, né? Mas ele pode ministrar aulas para 2, 3 CFCs? Não. Só para aquele CFC, é evidente que ele tenha, né, o vínculo. Então ele não vai poder expandir aí para juntar uma turma de 300, 400 candidatos alunos para poder fazer o curso e ministrar uma plataforma para mais pessoas que não aquele do seu CFC. Outro fator interessante. Ah, mas eu vou precisar gastar muito? Não. Você vai trabalhar com uma plataforma diferente, que você tem toda a integração com a Prodesp, de reconhecimento facial, você vai trabalhar lá com a sua webcam, com o seu computador, da mesma forma. Aí alguns falam assim, nossa, mas tem alguns candidatos que não têm computador, que não têm celular, dispositivo celular. Bom, aí, pessoal, todo mundo tem um vizinho, tem um parente, né? Empresta do irmão, do pai, e a gente vai ter que fazer isso. Nesse momento, nós não iremos permitir que as aulas sejam presenciais. Aí depois sim, volta tudo ao normal, né? Quando acabar esse momento, essa regulação para esse período de excepcionalidade, que, no meu entender, pode ficar ou não, né? Mas não obriga a ficar. Mesmo porque a deliberação é clara. Ela fala que você pode fazer uma junção híbrida do que é presencial e do que é a distância não, remoto presencial, né? Portanto, vai ser uma integração rápida, tá? Estou passando a informação para vocês. Amanhã nós já estamos em testes já. A Prodesp está cuidando disso. Nós já temos uma data prevista, tá? Aí você fala, vai demorar muito? Não, não vai demorar muito, tá? Vai ser muito rápido e nós estamos fazendo de tudo para poder fazer com que isso, essa semana, já aconteça de forma imediata, para que a gente possa retornar com o serviço teórico, né, das aulas teóricas, de forma remota presencial. Isso vai ser um avanço. E eu vou dizer vou falar assim, Magnelson, que em alguns estados já está acontecendo isso. Sim. E eu procuro saber, não a percepção de 2 pontos. Primeiro, do aluno, né, do candidato. Depois, a outra ponta, o CFC. Né? E aqui fica o Estado, fica a administração. O aluno prefere, tá? Ele gosta dessa modalidade. E os CFCs também, daqui a um tempo, eles podem estudar uma forma para não ter grandes espaços físicos, para diminuir os seus custos operacionais com limpeza, até com a questão de internet e iluminação, energia, limpeza, enfim, aluguel, né? Que muitos imóveis são grandes do ponto de vista para poder atender essa demanda presencial. Então, eu acredito que é um avanço. Embora muitos ainda estão temerosos, acham que, olha, não sei como é que vai funcionar, ainda, né, porque tudo que é novo assusta. Mas vocês vão ter certeza que, num tempo curto e breve, vocês vão perceber que é um caminho seguro, né, por conta do avanço, inclusive, da questão do vírus e tudo mais, mas também é um caminho de gestão para vocês, tá? Administrativo para vocês. Então, eu acho que vai ser um avanço muito importante. Doutor, então, para ser prático, o senhor falou essa questão. Eu estou hoje como presidente da Federação Nacional das Autoescolas, então a gente tem um acompanhamento daquilo que ocorre no país. Já mais de 15 estados retomaram com portarias. O único estado que tem uma portaria que ainda é aula presencial é o estado de Minas Gerais. Todos os demais permitem aula remota. Ontem saiu uma portaria do Rio de Janeiro e, para nossa surpresa, definindo a volta da aula prática e definindo a volta do curso teórico presencial. Porém,
com a limitação de apenas um aluno por dia. Então, quer dizer, o aluno só pode fazer 1 hora aula por dia. O aluno vai ter que ir 45 dias para poder concluir o curso de 45 horas aulas. Então, a gente sabe que tá Minas voltou, aí. Viu, Matheus? Minas voltou e tem uma região de Minas, Zona da Mata, já está retroagindo, voltando para trás, porque eles voltaram com tudo e está aumentando os casos. Sim. Então, só para ficar claro para o nosso setor. Então, vamos lá. O comunicado 10 diz o seguinte: ele abre o prazo a partir de amanhã para as empresas que estão homologadas pelo Denatran, porque o Detran queria empresas com tecnologia e com expertise em AD. Essas empresas se cadastrem no Detran para oferecer isso para as autoescolas. Perfeito? Perfeito. O senhor vai dizer a data, quando isso vai estar liberado para que a autoescola já possa agendar a aula, certo? Ótimo. Exatamente. Você vai dizer isso hoje. Legal. Autoescola, investimento da autoescola para isto, neste momento. A autoescola tem que ter um computador, a autoescola tem que ter uma webcam, a autoescola tem que ter um microfone e a caixinha de som. Isso que a autoescola precisa investir para o curso remoto. Aí nós temos alguns problemas do curso remoto que eu estou acompanhando a nível nacional. Primeiro, capacidade de sala de aula para o curso remoto. Mantém a mesma da 168, 35 alunos por sala de aula. Quantidade de hora-aula que pode ser ministrada. Gente, a gente está acompanhando alguns absurdos aí, doutor Raul, e o Detran São Paulo vai ter que se posicionar. Tem estados que eu vou omitir o nome, que está permitido aquilo que está na resolução. Pode dar até 10 horas de aula remota por dia. Isso é um absurdo, é insano. Ninguém consegue ficar. Tem estados que já disciplinaram em 3 horas, o máximo. 3 horas aulas remota por dia. Então, o Detran São Paulo terá que disciplinar isso também, porque a nossa preocupação, doutor, é que isso possa se banalizar. Então, não pode. Tem que deixar claro. Curso remoto é uma modalidade excepcional que veio no momento do Covid-19, legal. Ele é feito exclusivamente pelas autoescolas, ótimo, está preservado isso. Agora, nós temos que fazer com muita qualidade. Eu preciso preparar melhor o meu instrutor tem que ter um plano pedagógico para ele que possa acompanhar, porque senão, doutora, a preocupação é que aquela imagem, talvez não tão boa que nós temos aí na mídia ou na sociedade brasileira, possa piorar. Então, o que nós queremos é que, efetivamente, nós possamos fazer desse limão uma limonada. Ou seja, é uma modalidade de ensino diferente, no momento de pandemia, perfeito, mas que seja feito com qualidade. Com qualidade, não pode ser mais que 5 horas por dia, porque é algo insano. Ninguém consegue ficar na frente do computador por mais de 5 horas. Nós estamos aqui há 40 minutos e já tem gente já achando que nós estamos enrolando. Imagina para o professor, imagina para o aluno. Então, nós vamos ter que trabalhar isso para disciplinar isso. Ô, Magnelson, primeiro é o seguinte, o pessoal que xinga a gente aqui, nós estamos vendo, estamos printando, viu, para saber quem é depois, tá? Brincadeira à parte, mas tem um pessoal só printando ali, né? Só para ver quem está xingando a gente aí. Bom, na verdade é o seguinte, pessoal, brincadeiras à parte, é evidente que não é verdade, né? Mas, Magnelson, o sistema de segurança, primeiro que é insano, porque o cidadão ele vai ter que assistir a aula. Então, ele não vai assistir 10 horas, ele vai assistir aquilo que comporta, né, dentro de uma razoabilidade. E nós estamos virando toda essa tecnologia, primeiro, para aqueles processos que já iniciaram. Então, hoje nós já temos a base do registro, que é a imagem, a captura de imagem daqueles que iniciaram o processo de habilitação. Então, a todo momento, né, quando a pessoa estiver ou no dispositivo celular ou no computador assistindo, né, nós vamos ter um aparato de segurança para poder dar os frames de imagem, fotografar, comparar a biometria facial para saber se a pessoa está assistindo a aula mesmo. A ideia até é abrir a aula já direto com a biometria facial, para que ele não precisa ir, né? Porque antes ele abria com a digital, então você perde o sentido, né? Quando você vai com a digital, você está deslocando a pessoa. Então nós estamos criando todas essas condições, tá? Para que, primeiro, a gente tenha uma condição técnica de segurança, para poder voltar com essa atividade e que a gente possa, além de regulamentar, fiscalizar e controlar para validar as aulas. Então, esse é um ponto principal. E aí nós vamos usar a tecnologia para isso. Tá? E o pessoal vai saber gradativamente como a gente vai fazer
o Detran ele vai ter toda a ferramenta operacional para poder auditar, para poder entrar no sistema do administrador para saber quem está fazendo a aula, quem não está, quem está ali acompanhando diretamente ao vivo, né? Porque a aula ela é feita de forma ao vivo, como nós estamos aqui agora. Né? Sim, O sim, instrutor está lá dando aula Isso. e o aluno está acompanhando. Então, portanto, nesse aspecto, eu tenho muita tranquilidade. Os nossos técnicos, os técnicos da Prodesp, estão trabalhando muito para essa integração. Isso daí já está praticamente pronto, do ponto de vista técnico, tá? Doutor, e quando eu falo isso, que é uma preocupação do sindicato, é de aprimorar o nosso setor, a qualidade dos serviços prestados pelo nosso setor. Quando nós falamos da resolução da portaria 148, que agora veio regulamentar o curso de reciclagem, ela permite também que as empresas que vão se credenciar possam fazer a prova. Né? Sim. Elas vão poder se credenciar para aplicar a prova. Ou seja, os CFCs vão ter que aprimorar e muito a prestação de serviço. O que nós queremos é ter uma qualidade nessa prestação de serviço, com seriedade, com transparência, né? Com legitimidade. Então, é uma preocupação nossa constante de melhorar o nosso serviço, certo? Bom, doutor, uma coisa que ontem criou uma instabilidade aí no final da tarde foi alguns comunicados que saíram de algumas unidades de trânsito, que foi uma mensagem dizendo que o sistema ECNH estaria liberado a partir do dia 22, ou seja, a partir de amanhã. E aí eu mantive contato com o senhor, né, para tentar entender, até para poder explicar para o setor aquilo que estava acontecendo. O senhor vai dizer daqui a pouquinho quando vai estar liberado as aulas práticas, o curso teórico, mas essa mensagem ontem criou aí um estresse aí em todo o setor aí. Eu queria que o senhor pudesse falar aí sobre essa mensagem que foi enviada para as unidades de trânsito do Detran São Paulo e que algumas retransmitiram para as autoescolas. Bom, primeiro que é o seguinte, eu estou vendo aqui algumas perguntas, né, pessoal subindo, exame prático, exame prático, exame prático. Parece que só o exame prático é a fase do processo de habilitação, né? Não é a realidade, né? Todo mundo preocupado com o exame prático, né? O exame prático é a última fase. É a última. Eu entendo que vocês que são do setor de trânsito, vocês têm que preocupar primeiro com a fase que se inicia, né? Primeiro é o seguinte, eu vi mais pergunta aqui de exame prático do que de abertura do Detran, impressionante, né? E para você colher biometria, para você capturar a imagem, você necessita da unidade. Então, exame prático, quer dizer, você tem que estar preocupado com o todo. Nós estamos aqui para definir o todo. E por isso nós começamos pela questão da reciclagem, pelas aulas teóricas, em que ninguém... Né, nós estamos aqui convencionando uma outra forma de como vai ser as aulas teóricas. Então, é importante que, passo a passo, vocês comecem a entender. É verdade que abriu o ECNH? Claro que é verdade. É verdade. É verdade que abriu. Só que nós vamos abrir agora. Se você me perguntar, seria possível fazer o exame prático a partir de amanhã? Seria possível, com a abertura do ECNH. Né? Só que daí, Magnelson, nós vamos passar passo a passo um calendário e uma programação de como a gente vai começar e reiniciar. Porque tem algumas coisas que dependem de outras, e daí o pessoal vai ter que entender todo esse cronograma até a gente regularizar e normalizar. Para fechar o sistema, é fácil. Você vai lá, aperta o botão, acabou tudo, né? Agora, para voltar e voltar da forma que nós temos que voltar, é totalmente diferente do que você travar, né? A implicação do retorno é muito maior para tudo. Todo mundo tem que se adequar. E se a gente não tiver um planejamento para isso, né, fica difícil. Né? Porque também o Comitê do Governo do Estado, um protocolo, inclusive o sindicato, junto com o Detran e nós, junto com o governo, nós definimos algumas regras para o retorno. Quando nós definimos para os médicos, e agora os médicos estão reclamando, por quê? Não tá aberto o poupa-tempo. O exame médico era de 5 em 5 minutos, que já era uma aberração. 5 minutos o exame médico. E agora o exame médico é a cada 15 minutos, dentro do consultório, perto de casa ou perto do trabalho. E os médicos estão reclamando. Eles voltaram a trabalhar, foram os primeiros que voltaram, e estão reclamando que é muito tempo, 15 minutos. Entendeu? Quer dizer, já benzia, a verdade é essa, né? Lá no poupa-tempo. Agora, a gente tem que ter um cuidado melhor, né, com o exame também. O exame tem que melhorar.
Aí hoje eu discuto muito com os médicos e com os psicólogos, na medida que você tem uma discussão para tirar o exame médico do especialista, para tirar do Detran, é justamente por causa dessa cabeça, consciência dos profissionais. Vamos melhorar, vamos qualificar o exame. Né? Todo mundo, eu vejo pelo meu pai. Meu pai só vai no médico quando tem que renovar a carta. Porque fora isso, ele não vai. Então vamos qualificar esse exame. Então tem algumas questões que são muito mais importantes do ponto de vista de regulação, até para proteger as pessoas. E nós estamos falando de proteger o instrutor, o diretor de ensino, os funcionários administrativos e o cidadão que precisa da prestação de serviço. A preocupação nossa é essa, nesse momento. Gente. Então, vamos para os finalmente, né, Magnelson? O pessoal está ansioso. Sim. Gente, e o doutor Raul, claro, enquanto representante do Detran, vai dizer quando estará liberado a possibilidade já de ministrar as aulas práticas, que será esta semana aqui. Já terá início esta semana. E a pergunta que eu fiz para o doutor em relação ao comunicado que foi enviado para as unidades, a informação que eu tive ontem do doutor Raul, ele vai poder confirmar aqui, é que o dia de amanhã, terça, será o dia para fazer uma adaptação e uma adequação no sistema SNH, até mesmo para evitar que eu possa voltar a ministrar aula prática e o meu instrutor seja bloqueado porque venceu a CNH. Né? Na verdade, Magnelson, o vírus não conhece, o sistema não conhece o vírus, né? Então, e não conhece também a deliberação do CONTRAN. Na medida que nós estendemos a validade por deliberação das CNHs, ainda o nosso sistema, o instrutor que tiver com a CNH vencida, nós vamos ter um bloqueio automático desse instrutor. A partir do momento que você não renovou a frota, né, e você não cumpriu o requisito, nós vamos ter o bloqueio do veículo. Então nós precisamos de 2 dias, na hora que voltar agora o SNH, para poder ajustar toda essa questão, para poder abrir, para que as pessoas não tenham, senão vai chover de reclamação na Prodesp, no Detran, por conta do profissional que vai estar inabilitado para poder exercer a sua função. Então é uma preocupação nossa também. Infelizmente as coisas não funcionam assim, abre tudo e tudo funciona, não funciona, né? Na questão dos médicos, teve que mexer na grade, teve que mudar, são várias circunstâncias que nós estamos mexendo para poder voltar à normalidade sem muita dor de cabeça. Vai ter problema? Vai, claro que vai, algum problema vai ter. Perfeito. Doutor, então para ficar claro para o setor, esses 2 dias ou 3 dias, não sei quando você vai definir a volta da aula prática, aí que eu já posso ministrar a aula prática, mas nesse momento, a partir de amanhã, a ideia é adequar, ajustar todo o sistema para que a autoescola não seja impedida de trabalhar pela renovação do credenciamento dela, pela troca da frota do veículo que venceu em março, pela renovação da CNH do diretor, do instrutor, para evitar esse tipo de problema, certo? Será para fazer... Magnelson, nós temos aqui em primeira mão, Magnelson. Eu vou te falar assim, para que as pessoas pelo menos já vivam um pouco do estresse. Nós temos a previsão para começar dia 25 agora. Tá? As aulas práticas, 25 de junho. Então, a aula prática vai estar liberada a partir do dia 25 de junho. Exatamente. Perfeito. E daí tem outros detalhamentos. Quem acompanhou o protocolo sanitário percebeu um mapa, né? Um mapa do estado de São Paulo, onde nós temos algumas áreas ainda de risco. Tá? Doutor, só um minutinho. Só para avisar a todos que estão aí, que nós estamos chegando quase perto das 17h50. Vamos derrubar, né? Se por um acaso cair, nós vamos retomar, tá? Para nós concluir. Em 5 minutos a gente retoma. Se cair, fique tranquilo, que nós vamos retomar em 5 minutos para continuar, para a gente concluir essas conversas, ok? Então fique tranquilo, então. Nós vamos responder todas as perguntas hoje, certo, doutor? É isso aí. Então tá bom. Pode continuar, doutor. Desculpa. Então, nós temos esse cronograma de ajuste agora, abrindo o SNH. Quando você abre o SNH, é evidente que você abre para todas as atividades, né? E nós vamos ter uma restrição, e aí estabelecida pelo governo do estado, e todo mundo fala assim, mas o Detran é privado. Não, é privado não. O Detran é uma delegação de serviço do estado. Vocês são o estado de São Paulo, vocês funcionam por conta do governo de São Paulo. Quando eu assino lá o credenciamento, é o diretor de habilitação que assina, né? Tá lá, tem uma portaria do credenciamento de vocês, né? E essa portaria é uma delegação do estado. Então,
quem tem a prerrogativa de regular essas atividades somos nós, Estado. Eu digo, é o Estado de São Paulo, é o governo de São Paulo. Estou dizendo que é o Raul, não. Né? Dentro de um protocolo de cuidados. Enfim, mas o bar funciona assim, mas bom, daí é outra história, tá? Mas o cinema vai abrir, o teatro vai abrir também, a igreja vai voltar. O que vai fazer o diretor de habilitação? Nada. Nós vamos continuar cuidando dos CFCs, dos médicos, psicólogos, dos nossos credenciados. Então, por isso que eu digo para vocês são, quando eu falo CFCs, vocês são Detran. Não adianta não você, não tenho nada com o Detran. Tem, tudo com o Detran. Tá? Tudo com o Detran. Então, primeiro, há uma preocupação do governo do Estado em áreas de risco para que não se tenha circulação de pessoas. Então, vou dar um exemplo, pessoal que está nos assistindo aqui. Tá? Nós temos uma área de registro na DRS, nós temos a área de Presidente Prudente, DRS Presidente Prudente, DRS Marília, DRS Barretos e DRS Ribeirão Preto. Registro eu falei primeiro, né? Tá. E Ribeirão Preto. Todas essas áreas aumentou muitos casos. Então o governo, porque a ideia nossa também com relação às unidades é abrir agora, essa semana, onde pode abrir, para que as pessoas possam fazer a retirada dos documentos. Então, na verdade, nós não vamos abrir ao público, nós vamos criar um protocolo de retirada de documentos. Para vocês terem uma ideia, só na Armênia tem mais de 100 mil documentos. 100 mil retidos lá. Que precisa ser dado vazão de uma forma totalmente segura, com prevenção, com distanciamento, com agendamento por ordem alfabética, por agendamento do portal. Então, tem outras situações. Só habilitação não. Tem veículos, tem documento, as pessoas não estão conseguindo comercializar porque o documento de propriedade está na unidade. Isso só Armênia. Então nós vamos retornar sem abrir ao público. Como é que está São Paulo e Grande São Paulo? Alguns municípios laranja, outros amarelo. Laranja e amarelo vai poder voltar ao serviço? Vai. Quais serviços? Todos aqueles serviços que deram início no processo de habilitação, ou de PCD, ou de mudança de categoria, primeira habilitação, todos que deram início e paralisou com a pandemia. Para quê? Para a gente se livrar desse passivo agora, poder agendar os exames práticos, agendar os exames teóricos e a gente poder dar vazão a essa demanda represada. Tá? Doutor. Só de reciclagem, para os CFCs aí, né? Só de reciclagem, AB. Nós temos mais de 100 mil condutores para fazer reciclagem. 100 mil. Que já cumpriram penalidade. Então nós vamos ter que ter uma cautela com relação a absorver esse pessoal para fazer a prova de reciclagem. Nós não vamos trabalhar com sala lotada. Nós vamos ter que trabalhar com horário escalonado o dia inteiro, com poucas pessoas durante o dia todo. Tá? E daí, eu gostaria, Magnésio, de pedir também o empenho, o esforço das pessoas para que tenham consciência. Não adianta... o primeiro CFC que lotar com 30 pessoas numa sala vai dar fantástico, Jornal Nacional. Entendeu? Sim. Então Doutor, nós temos que ter muita cautela. Deixa eu falar para você aqui da aula prática. Aí fica aí, gente, não se assuste, a gente retoma, tá? Então, vamos deixar claras as coisas para vocês entenderem bem. O senhor acabou de dizer que a partir do dia 25 de junho, ou seja, quinta-feira que vem, já é possível ministrar aula prática. O sistema SNH vai aceitar. Perfeito? Sim. Perfeito. E aí começam a ser as dúvidas, né? Primeira dúvida, eu posso ministrar só 4 horas ou eu posso ministrar mais horas? O nosso entendimento, o doutor Raul já explicou, todas as cidades, as regiões que estiveram nas fases amarela e laranja poderão ministrar aulas. A restrição de 4 horas é para a recepção, para o atendimento, para o escritório. Eu entendo, e nós estamos oficiando as prefeituras, para quê? Para que eu possa ministrar a aula mesmo depois de 4 horas. Ou seja, é a mesma coisa de um táxi e de um Uber. Claro que respeitado todo o protocolo de saúde. Então, o nosso entendimento é que as aulas práticas poderão, sim, ser ministradas após as 4 horas. Inclusive, a aula noturna, que eu preciso cumprir aquilo que dispõe a legislação. Então, este é o nosso entendimento. Tá,
Só que tem cidades, por exemplo, Registro, Barretos, Presidente Prudente, que estão na fase vermelha. Esta fase vermelha, o Detran não vai permitir aulas, é isso? É isso. Primeiramente, não vai permitir as aulas práticas, tá? E no retorno das aulas teóricas, nós vamos ter que ter muita cautela, porque os processos ele tem que caminhar de forma meio conjunto, né? Sim. Mas é possível abrir depois as aulas remotas, tá? Para o Sim. teórico. Então, Mesmo para cidades onde tem a área de risco vermelha, tá? As aulas teóricas de primeira habilitação. Claro. Reciclagem, não. Tá. E quando eu falo de aulas práticas, de aula noturna, também o simulador, que faz parte também do processo de habilitação, também pode ser. Muito bem, gente. Só para deixar claro que nós estamos falando da aula prática e nós estamos falando dos alunos que já estão matriculados, que já abriram o processo. Esses poderão dar vazão. Nós vamos falar em seguida de novos processos, abertura de novos processos, né? Que o Detran tem que definir. Nós já solicitamos ao Detran que o CFC pudesse fazer essa abertura de processo, né? Mas o Dr. Raul vai poder explicar. Então, o que nós estamos falando aqui nesse momento é o seguinte: curso de prática de direção veicular para os alunos já matriculados, certo? É isso, né, doutor? É isso. Nós entendemos que vai estar liberado, falamos que era em relação à aula prática, né? Então, a aula prática, para deixar claro para todo mundo, então, a aula prática, o Detran São Paulo vai liberar no sistema ECNH a partir do dia 25. Então, eu já posso amanhã, eu estou aberto, já fazer agendamento para o dia 25. Perfeito. Nosso entendimento é que pode ministrar a função de aulas normal que você tem. E aí, eu ia fazer um alerta para o meu setor. Não tem nada a ver com o Detran. A maioria das autoescolas suspenderam o contrato de trabalho dos instrutores, ou mesmo houve uma redução da jornada de trabalho. Por favor, estejam atento a isto, estejam atento a prazos. Você não pode colocar um instrutor que está afastado ou suspenso para ministrar aula, porque isso vai ficar registrado no sistema ECNH. Então, por favor, autoescolas, tenham controle, pegue o dia de amanhã, faça uma reorganização nas suas agendas para que você efetivamente possa, a partir de quinta-feira, começar a ministrar aula, mas com o instrutor que está capacitado, que está em condições de fazer, certo? E o senhor tinha dito, doutor, que as cidades que estão na fase vermelha não poderão ministrar aula, certo? Não poderão, porque para essas cidades o sistema ECNH será fechado, é isso? Exatamente. Você vai ter uma abertura amanhã. Amanhã você tem uma outra trava sistêmica, que é pelo MyFrame, né? Que é um outro mecanismo. Então, a partir de amanhã, todos os diretores das unidades, os superintendentes, estarão autorizados a travar o sistema nessas cidades. Justamente para evitar que você tenha aí Enfim, nós poderíamos até convencionar para que nesses municípios os CFCs não realizassem as aulas, né? Mas, na verdade, Magnus, nesse momento nós estamos com muita atividade de retorno e trabalhando de forma muito, né, exaustiva do ponto de vista de fazer a coisa acontecer, e nós não temos, né, na verdade, a gente não tem perna para poder fiscalizar onde estão fazendo ou não. Daí você fala assim, bom, mas no sistema nós vamos enxergar. Mas imagina aí para a gente ficar cercando todo mundo, invalidar a aula. É um problema isso, tá? Então a ideia é o seguinte, fecha onde está vermelho, na medida que vai ficando laranja, amarelo, a gente vai reabrindo, tá? As autoescolas estão querendo fazer uma pressão aí dessas cidades, até mesmo junto à prefeitura, junto ao município, para que possam voltar da fase vermelha para a fase laranja, para a fase amarela, para daí sim o Detran poder abrir o sistema para elas, é isso? E na verdade também, Manuel, você citou muito bem com relação à questão dos horários determinados em alguns decretos, com relação às aulas práticas. Da parte do Detran, nós vamos abrir o sistema, tá? Se amanhã ou depois o prefeito, o guarda municipal ou o fiscal, tá dando aula de autoescola aqui, não pode, que são 4 horas, nós não temos condições nenhuma de verificar isso, tá? O sistema ele vai estar aberto nos dias de semana, aos sábados, normalmente. E daí cada município vai regulamentar com o setor de vocês um regulamento para isso. Se amanhã ou depois o prefeito de São Paulo, digamos, não pode aula prática, aí não é uma questão nossa.
é uma questão do decreto municipal com vocês, CFC. Nós vamos fazer a nossa parte de abrir o sistema e, no que cabe ao Detran, onde estiver fazendo aula noturna, onde estiver fazendo aula prática, estendendo esse horário e limite, nós não vamos nem observar isso, até por conta que não é a nossa atribuição. Né? Perfeito. Prefeito de Detran, não há nenhum impedimento em relação a isso, certo? Perfeito. Nós só vamos verificar se a aula está sendo dada mesmo, né? Sim, perfeito. Não tem aula aberta. Claro, e até por conta disso que o ex-CNH vai estar funcionando, vai estar operando. Então, perfeito, sim, como para isso. E aí, só para ir lembrando, pessoal, gente, nós estamos falando dos processos que estavam em andamento, certo? Certo. Legal. E aí nós temos dois problemas, né, doutor? E aí, se o Aldari tivesse aqui, ele falaria, só dois? Nós temos um monte de problemas. Mas, eu vou conseguir concluir o meu aluno, então. O senhor vai dizer quando que vai retomar, quando que vai estar liberado o sistema para o curso teórico? O senhor vai dizer daqui a pouquinho a data que vai estar liberado. Nós temos uma previsão então, já. Esses alunos que estão em andamento, perfeito. Mas a minha escola ficou aberta agora, faz uma semana, 10 dias, e eu fiz novas matrículas. As autoescolas têm feito isso. A partir de que momento nós vamos conseguir abrir novos cadastros? A partir de que momento eu posso iniciar um processo de habilitação? O senhor já tem ideia disso? O Detran já sabe disso? Porque aí precisaria que a unidade abrisse. Ou tem uma outra alternativa para isso, doutor? Nós já oferecemos os CFCs para isso, né? Eu fico à vontade. Primeiro, novos processos hoje, tá? E isso, bom, eu vou antecipar um pouco no teu questionamento, Magnelson, com relação às aulas teóricas, tá? A previsão é que se inicie no dia 29 de junho. Então, se quiser anotar aí... Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, o sistema já esteja preparado para fazer, para operacionalizar as aulas remotas presenciais. Tá? Aliás, os alunos que estavam com processo de habilitação. E aí tem uma pergunta interessante, doutor. O meu aluno, ele só fez 20 aulas. E aí o Detran veio e fechou. Ele tem mais 25 aulas para concluir. Como é que fica esse aluno? Ele vai poder fazer remota ou tem que esperar voltar ao presencial? Não, ele vai concluir o remanescente de forma remota também. Sem a opção do presencial nesse primeiro momento. Tá? E se ele disser o seguinte, eu não quero fazer remoto. Isso. É isso que eu ia falar. Que a deliberação fala claro, né? É uma decisão do aluno. Se o aluno quiser esperar, ele pode esperar. Ele pode esperar. Na hora que retornar às aulas presenciais e toda essa situação se normalizar, ele tem a opção de não fazer as aulas remotas. Tá. Então, o senhor está me dizendo que... É uma decisão do aluno e não do CFC. Aluno. O CFC pode convencê-lo a dizer o seguinte, vamos concluir as 25 de forma remota. Se faltou 5, se faltou 3, se faltou 10, ele pode convencer e ele terminar esse processo. Perfeito. O que o senhor está me falando, então, para nós recapitularmos, a aula prática estará liberada a partir do dia 25, as autoescolas podem ministrar, daqueles municípios que estão na fase amarela e laranja, perfeito. Aula teórica, neste momento, somente remota, a partir do dia 29 vai estar liberada, é isso? Exatamente. Perfeito. E abrir novos... Isso é uma previsão que nós fizemos, assim, é uma previsão em conjunto com a Prodesp, tá? Em conjunto com os sistemas. É uma previsão nossa. Na verdade, essa semana já vai ter todos os testes para que a gente possa fazer. Né? Nós estamos fazendo o teste das aulas EAD, nós estamos fazendo o teste já das aulas remotas. A ideia é que nós temos que no dia 29 os CFCs já estejam preparados para poder dar início ao processo de aulas teóricas de forma remota. 29, né? Falei 25, 29, o senhor falou do curso remoto. Isso. E a pergunta que eu fiz para o senhor agora é em relação à abertura de processos. Uma vez que a abertura hoje é feita na unidade de trânsito, no Detran. Como eu estou dizendo, hoje não será possível abrir novos processos. Hoje. Tá? Nós estamos estudando uma forma de abrir o cadastro pelos CFCs ou pelo portal, para que o cidadão não se desloque até a unidade. E daí nós temos um outro problema, que isso daí nós não conseguimos resolver ainda. Então vai se resolver ou com a abertura das unidades,
ou que a gente possa operacionalizar isso em sistemas. Tá? Certo. Nós temos uma conexão de base com o IRGD, então, porventura, dá para poder fazer a validação da imagem daquele que já tem a foto no sistema do Estado, tá? Então não precisaria capturar, mas a gente sabe que, eventualmente, ele vai ter que ir até a unidade mesmo. Com relação ao cadastro, o CFC pode fazer o cadastro ou pelo portal, então nós estamos estudando isso. Isso daí não aconteceu ainda, viu, pessoal? Não aconteceu ainda, nós estamos agora, é o próximo passo essa semana para a gente discutir, nós já estamos abrindo demanda para isso. Em alguns outros estados, eu não quero confundir aqui, tá? Esse processo é feito diretamente nas clínicas médicas, tá? Então, na hora que ele vai fazer o exame médico, ele já colhe, já captura a imagem, já colhe a biometria. São Paulo não estaria preparado para isso agora, nesse momento, tá? Então, muito provavelmente, nós vamos, no retorno das unidades, começar a abrir novas matrículas, novos processos, e daí, num outro passo, a gente vai mudando isso ao seu tempo, para a gente conseguir fazer com que... e quando eu falo que o CFC é o Detran, né, para dar cada vez mais autonomia para os CFCs. Os CFCs ele tem que funcionar como uma instituição de ensino. E nós temos que credenciar alguns serviços e agregar alguns serviços aos CFCs, né, que hoje é feito pelas unidades. Então, a ideia é essa. Tá? Hoje não é possível fazer novas matrículas. Reabrir o Detran é possível fazer. Tá? Tranquilo. E o senhor tem uma previsão disso ou não, doutor? Aí pode vir uma outra pergunta, mas na prova teórica, do exame teórico, não é feito no Detran? É feito no Detran. Mas nós vamos fazer uma força-tarefa sem abrir ao público para que esses candidatos vão até o Detran com horário marcado e agendado fazer a prova teórica de primeira habilitação. Tá? Tem alguns estados, até você sabe disso, Magnas, cogitando a possibilidade de fazer no próprio CFC. Tá? Mas isso ainda não está previsto em São Paulo. Então, nós estamos só com um processo aí de estudos, né? Mas nós vamos ter que voltar a uma estrutura com servidores, com toda a proteção, para que esses candidatos vão até as unidades e façam a prova teórica nas unidades. Então, doutor, o senhor sabe que nós já pedimos isso, né? O sindicato já pediu isso para o governo, até porque nós já temos um ambiente de prova adequado, preparado para isso. E, claro, precisa, a cada momento, ir melhorando a sua auditoria, o seu isolamento, para que não tenha nenhum tipo de fraude. Mas o CFC na verdade, Magnelson, pode ser aplicada a prova teórica de primeira habilitação. Sim. Na verdade, Magnelson, como foi até agora, vamos colocar duas fases. Até a suspensão, nós não teríamos condição nenhuma de deixar esse serviço nas mãos dos CFCs. Até Sim. por todo o histórico que a gente sabe. Sim, tá? Perfeito. E aqui eu não estou dizendo que, lógico que todo mundo, tem muita gente que trabalha de forma correta, né? 99%. Mas tinha alguns, vamos dizer assim, né? Uns espíritos de porco, né? Como diz lá na verdade, sim. que fazia coisa torta. Então, naquele momento, não teríamos condições de pensar nisso. Hoje, da forma que nós estamos desenhando, nós vamos ter um aparato de segurança que é possível cogitar a possibilidade da primeira habilitação, do exame de teórica de primeira habilitação, da prova ser no CFCs. Se a gente conseguir adequar toda uma questão sistêmica de segurança, onde a máquina seja inviolável e tudo mais. Se a gente conseguir isso, perfeito. Doutor, o senhor bem colocou, o mundo está mudando e o Covid-19 colocou um acelerador nisso, uma potencialidade imensa. Então, não é mais compreensível, né? Não é mais saudável você ter um departamento público onde vai para lá 1.000 pessoas por dia, 200, 300 pessoas por dia se aglomerando lá. Se você pode descentralizar esse serviço com segurança, com eficiência, com qualidade, por que não fazer? Então, eu acho que o Estado vai caminhar nisso. Nós já oferecemos essa possibilidade e, claro, com todos os requisitos de segurança, de transparência e de qualidade, né? E isso a gente vai caminhar nesse nosso processo aí. O meu celular está caindo pouco, ele estava perdendo a bateria. Porque, na verdade, Magnelson, nós temos aqui uma forma também do que era feito. Ficou vamos dizer assim,
tudo proporcionou para que as coisas ficassem também de forma muito obsoleta, do ponto de vista da adequação tecnológica, né? Esse momento agora foi um momento muito especial que nós temos readaptando e inovando para trazer novas experiências, novos processos aí em diversas áreas para poder adequar, inclusive, a segurança. Então, se você for pensar no ponto de vista, tudo é absolutamente seguro? Não, nem a NASA, o computador na NASA é seguro, né? Nem enfim. Mas nós estamos trabalhando para que futuramente a gente possa adequar essas questões de segurança e atribuir aos CFCs uma condição de maior autonomia. Tá? Doutor, então, a ideia é essa. Tá, agora vamos tentar responder o que a categoria quer saber. O senhor já falou do curso teórico, já falou do curso prático. Agora, para que eu possa abrir novas matrículas, em que momento que eu posso fazer isso? O senhor não tem uma previsão disso, doutor? Eu sei que o senhor falou que a unidade não tem como abrir agora, perfeito. Mas tem alguma expectativa de quando nós teríamos essa possibilidade, que seja através do site da Dudetran, alguma coisa? Nós temos dois processos que vão correr em paralelo até a segunda quinzena de julho. Tá? Julho. Mas falando em segunda quinzena de julho, hoje nós já estamos no dia 21 de junho. Sim. Tá? E quando eu falo segunda quinzena, é depois do dia 15 mesmo. Tá? Até lá, nós temos a perspectiva de adequar algumas demandas de sistemas para poder resolvendo isso, para que as pessoas, nesse momento, possam desenvolver alguns processos por inovação, abrindo o Renache, abrindo o cadastro, podendo fazer ou pelo portal ou pelos CFCs. E depois, nós vamos ter que adequar a questão da coleta, né, da imagem e da biometria. Até lá, nós acreditamos que as unidades possam abrir. Tá? Então, de qualquer forma, abrindo ou não, nós estamos criando ferramentas para poder resolver essas situações. Então, eu acredito que até meados aí, no início da segunda quinzena de julho, nós consigamos aí voltar com os processos e o pessoal conseguir fazer novas matrículas, ingressar com os novos candidatos no sistema para começar o processo de habilitação, não só habilitação, mas mudança de categoria e outros, enfim, né? Doutor, algumas pessoas estão Nós esquecemos aqui. de falar, Magnelson, que é importante, e eu vou dar a data para vocês também. Vou falar aqui agora. A reciclagem. O curso de reciclagem. Então, no dia 1º de julho, a estimativa, a perspectiva é que a gente volte com as provas de reciclagem. Bom, então nós já temos 3 datas aí, certo? Então eu até vou ver a possibilidade de um pouco antes dessa data, aqueles que vão procurar o CFC para poder fazer a inscrição, que eles possam também fazer por uma ferramenta, eu acho que vai ser possível, de reconhecimento facial, para não precisar ir no CFC. E daí ele recebe o token digital, o link do curso EAD, e ele faz de casa, e ele já pode fazer a prova depois do dia 1º de julho. Tá, o senhor tá me dizendo, então, que nós temos, já temos 3 datas. 25 de junho volta a aula prática, 29 de junho volta o curso teórico na modalidade de ensino remoto, e o curso e prova de reciclagem voltam a partir do dia 1º de julho. Exatamente. Semana que vem, né? É isso. A aula prática já é essa próxima semana agora, que entra agora. 29 e 1º olhando aqui, na segunda e na quarta-feira que vem, certo? Lembrando, Magnelson, que esta semana, tá, nós já estamos cadastrando todas as empresas. Então era isso que eu ia vão falar. prestar o serviço. Então, existe um cadastro, várias empresas já procuraram, do Brasil todo. Então, com a plataforma deles, evidente, que se adequa aí para os equipamentos que os CFCs têm. Então, na verdade, todo esse aparato vai ser muito tranquilo no ponto de vista de adaptação. Mesmo porque, em outros estados, todo mundo fala assim, nossa, mas vai ser muito complicado. Não. Em outros estados também eles conseguiram fazer em um pouco menos tempo, então São Paulo não vai ser diferente. Olha, eu acompanhei a implantação do curso remoto em alguns estados e vai um período aí de adaptação. Por isso que o Detran já está trabalhando nessa adaptação, né, doutor? Essa semana agora é só os testes, né? Exatamente. Nós estamos fazendo os testes e cadastrando
e publicando as autorizações, que são os cadastros das empresas. Tá, então... E daí, de forma indistinta, quem cumpre os requisitos junto ao Denatran está cumprido aqui, e daí é aberto, quem quiser participe. Tá. As empresas, então, interessadas tanto no curso de reciclagem como no curso remoto, poderão, a partir de segunda-feira, dar entrada nisso no Detran? O Detran vai estar aberto para receber isso? Sim, nós estaremos recepcionando, como já estamos recepcionando, né, todas as demandas ligadas às duas, ao comunicado e à portaria. Tá? Já estamos recepcionando. Isso aonde? Isso no Detran Sede. Inclusive, nos Detran Sede. Inclusive, a regulamentação da 730 ela é anterior à publicação nossa, da portaria 148. Então, algumas empresas já tinham nos procurado, né, procurado o Detran, para poder integrar o sistema. E esse processo é um processo que já está vindo, né, em concomitância à publicação da portaria. Perfeito. Nós só tivemos o cuidado de oficializar a portaria para depois legitimar o cadastro de forma oficial, publicando essas empresas. Tá, ok. Doutor, então nós já temos as datas, né, da aula prática, da aula teórica, do curso de reciclagem agora, e o senhor falou que a abertura de novos processos, o senhor acredita que a partir da segunda quinzena de julho, é isso? Exatamente. E os exames teóricos e práticos? Também. Na verdade, se a gente conseguir adequar em alguns municípios, né, a dificuldade que nós temos é justamente nos municípios maiores, que daí nós vamos ter que fazer todo um escalonamento de vários horários para poder adequar. Inclusive, nós estamos estudando a possibilidade de fazer isso aos sábados e aos domingos para essa demanda represada. Então, abrir o sistema, inclusive, para prova no domingo, né, para que a gente possa cumprir com essa demanda aí represada, que, na verdade, nós temos mais aí de quase 60 mil candidatos em processo de primeira habilitação em todo o estado de São Paulo. Então, é uma demanda gigantesca, uma demanda grande. E depois, Magnésio, nós estamos tendo um entendimento que a procura vai ser grande, por conta do que está represado também, de quem não pôde iniciar o processo, e também por conta do que está acontecendo no mundo, né? Hoje, aquele jovem que não queria dirigir, porque entendia que o transporte público, coletivo, o Uber, o táxi, enfim, era um modal, né, que dava tranquilidade, muitos estão até nos questionando, eu quero dirigir agora, eu quero ter habilitação, porque eu quero andar no meu carro. Então vai ter eu acredito que vai ter uma procura muito grande na hora que passar essa fase. Nesse início ainda não, por questão econômica e tal, mas a tendência é que se tenha. E claro, né, doutor, a gente está vendo aqui as manifestações, e claro que todo mundo queria voltar a trabalhar segunda-feira já com tudo pleno, aula, exame, até porque para nós, doutor, enquanto autoescola, se o Detran não voltar, fica muito difícil, né? A gente não consegue dar andamento nos processos. Mas as pessoas têm que entender o momento. Mas nós já estamos há 91 dias. Eu sei, e não é só o nosso setor, é o Brasil, é o mundo que está com esse problema. Olha, é bom que se diga o seguinte, o Detran, as pessoas falam, mas o que vai impactar o Detran reabrir? Nós atendemos, eu vou repetir aqui, eu já falei isso algumas vezes, só a Armênia em São Paulo chega a receber 10 mil pessoas dia. Recebe o que o estado de Santa Catarina recebe em todas as unidades do estado no dia. Não, o estado de Santa Catarina recebe no mês. Não, no dia 10 mil pessoas. A Armênia recebe 10 mil pessoas por dia. Sim. De 6 a 7 a 10 mil pessoas por dia. Sim. E lá, todo mundo vai lá para tirar autorização para tirar o carro do pátio, que foi apreendido. Toda a parte de documentação de veículos. É o médico que tem que ir até a unidade para poder validar a biometria, é o psicólogo, é o CFC com todas as atividades atinentes aí à primeira habilitação, enfim. É todo condutor que ia até a unidade para cuidar do processo de cassação, para fazer a renúncia dos processos de suspensão, para poder iniciar o cumprimento. Então, o que nós fizemos nesse meio tempo? Primeiro, todos os processos de suspensão e cassação estão sumindo pelo portal. Então, o cidadão ele não vai na unidade mais. É bom que se diga isso para as pessoas entenderem. Documento de veículo, que tinha uma demanda espontânea, onde o licenciamento, a opção era pegar no balcão das unidades, hoje ele está imprimindo dentro de casa. Então isso aí corresponde a mais ou menos
13% da demanda do poupa-tempo e também das nossas unidades. Nós temos todo um processo aí de digitalização de outros serviços. Então, a tendência é que o Detran volte com menos fluxo de pessoas e que a gente consiga dar um atendimento melhor para aquele serviço que tem que ser presencial, né, de forma mais adequada. Então, nós já estamos virando, e eu acredito o seguinte, por mais tudo que aconteceu, que foi ruim para todo mundo, foi uma tragédia para alguns, Magnelson, eu não venço receber mensagens de pessoas que estão assim, passando necessidade vou entregar meu imóvel, estou demitindo funcionário, vou fechar meu CFC. Empresas familiares, que foi do vô, do pai, o filho, a irmã, o genro. Coloca o genro para trabalhar. O genro, hein? Imagina. Né? Então, a gente sabe como é que funciona. Coloca o cunhado, que é pior. Né? Sem dúvida. É o cunhado para o CFC. Então, são empresas familiares que dependem. Né? Eu sou de Batatais, eu conheço todo mundo lá no CFC. Tudo empresa familiar, né? Que a família inteira depende do ganha-pão do CFC. Então, nós somos sensíveis, o sindicato também teve uma parcela muito importante nesse processo. Se não fosse, eu acredito que, se não fosse a postura do sindicato em algumas questões, eu mesmo brigando com o Magnelson, né, discutindo, vou demandar judicialmente, né? Aí o pessoal resolveu fazer carreata, né? Daí todo mundo mandava mensagem para mim, o que você acha da carreata? Eu falei, eu acho mal barato carreata, eu acho bom, pô. Né? Se não fosse num outro momento, né, Magnelson? Que não fosse nesse momento. Mas já que vai fazer, coloca máscara, não sai para fora do carro, não aglomera. Então faz de forma pacífica. E eu vou te falar uma coisa. Eu tive a notícia depois da carreata do setor, foi muito bacana, foi uma coisa muito legal mesmo do ponto de vista... o pessoal observou o setor, eles fizeram uma manifestação de luto às vítimas, inclusive. Então, foi um movimento maravilhoso, maravilhoso. Sim. Doutor, então, com respeito, com uma... Sim. E outra, não foram lá protestar só para voltar, nós queremos além. Vamos discutir o PL, vamos discutir... Então, foi muito positivo. Foi bem organizado. Doutor, mas vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso... se me permite sonhar um pouquinho, doutor. Se me permite, seria o seguinte: qual seria o processo ideal no mundo novo pós-Covid-19? O aluno, o cidadão, ele vai poder abrir o cadastro dele no próprio site do Detran. Isso o cidadão vai poder fazer, ou mesmo o CFC poderá fazer para ele. Perfeito. Ele abre ali o cadastro. Sim. Em seguida, o próprio sistema do Detran encaminha ele através da divisão equitativa para fazer o médico psicotécnico. Exatamente. Depois, ele vai para o curso teórico presencial ou remoto. Exame teórico no CFC. Até então, o cidadão não foi em nenhuma unidade de trânsito. Depois, o curso prático, simulador e curso prático. E depois, o exame prático. Ele só iria para o Estado no exame prático, na parte final do processo. Então, nós temos que avançar nessas etapas o mais rápido possível. E as pessoas não entendem, né? Elas querem voltar com o exame prático amanhã. Aliás, acho que tem muito examinador aqui na live. Todo mundo quer voltar e tal. Mas, gente, imagina você fazer um exame e ter uma aglomeração de 100, de 200 e 300 pessoas, que são as bancas aqui da capital. Magnelson, eu já vou dizer para vocês. A imprensa vem, o governador manda fechar tudo. Sim, para que não tenha dúvida. Primeiro, o exame prático, ele é em local aberto. Então, ele requer um pouco mais... de uma condição um pouco mais, né, tranquila do ponto de vista das pessoas estarem em um local aberto, arejado. Na maioria dos casos, em São Paulo principalmente, em cidades médias, né, vou dizer Ribeirão, Campinas, menos Guarulhos, você tem um volume muito grande de pessoas que vão ter exame prático. Nós não temos condição mais de colocar 250 pessoas dentro do exame prático. Tá? Isso daí está fora de cogitação. Nós vamos reduzir os quantitativos, nós vamos estender os horários, tá? Vai acabar meio-dia? Não, vai terminar às 5 horas da tarde. Nós vamos dividir, em uma hora vai fazer 10, 7, na segunda hora vai fazer... Manter o cronômetro. Quem chega atrasado? Quem chega atrasado vai ficar para depois, entendeu? Então nós vamos regrar isso até as coisas voltar à normalidade. Qual que é a ideia do exame prático? O exame prático, nós podemos iniciar, até porque são outros locais, logo na segunda semana de julho. Nós podemos fazer isso. Poderíamos fazer isso.
Mas nós vamos tentar, né, jogar um pouquinho mais para frente, por quê? Porque você tem que fazer o agendamento com uma semana anterior. Você tem que fazer toda a logística de estabelecer quem vai para as bancas, né, que são os examinadores. Então não adianta eu falar assim, ó, vai começar amanhã, sendo que eu não tenho cronograma de agenda, não tenho grade. Tá? Então a ideia é a gente começar depois do dia 15 de julho também. Tá? Mas construindo já uma agenda, Tá. né, em alguns dias anteriores para poder a gente já começar a estabelecer esse regulamento das bancas. Vou me reunir com todos, presidente de banca, com os funcionários, para explicar como vai ser todos os protocolos. É o tempo que a gente tem também para organizar isso. Nós temos 540 bancas no estado de São Paulo. Doutor, 540 bancas. Quanto? 500 e? 540. 540 bancas, tá bom. Doutor, Tá? vamos caminhando para o final da nossa live aqui, que está muito boa. Doutor, tem muitas perguntas aqui sobre cursos especializados ou mesmo sobre curso de capacitação. Nós tínhamos os cursos de atualização que os instrutores deveriam fazer, diretores, examinadores. Foi prorrogado isso para o começo do ano que vem. A Escola Pública de Trânsito prorrogou isso. Agora, sobre os cursos especializados, sobre os cursos de capacitação, isso quem deveria, ou quer dizer, quem tem propriedade para falar isso seria a Escola Pública de Trânsito? Ou o senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Mas não, nesse aspecto, embora uma situação dependa da outra, quem tem a gestão sobre os cursos especializados é a EPT. Né? Lá nós temos a diretoria de fiscalização. Então eu acho, como o regulamento é deles, nós só definimos essa data aí até para dar condição para os instrutores de não perder a validade, né, nesse meio tempo e ele ficar sem condição de atuar. Mas é importante verificar junto à IPT como eles estão desenhando esses novos processos, né, de que forma vai ser, se vai ser também de forma remota, se vai ser presencial, se eles vão aguardar voltar para que seja presencial. Eu não tenho participado dessa discussão especificamente, porque não é uma área afeta a habilitação. Perfeito. Seria leviano aqui passar qualquer tipo de informação. Doutor, está claro. E quanto aos cursos de atualização para instrutor, diretor e examinador, foi prorrogado. Aliás, né, eu queria aproveitar esse momento para parabenizar a atividade profissional do instrutor de trânsito, que é imprescindível, dos diretores, dos examinadores, que todos, se fizerem o seu papel, olha, nós temos um processo de habilitação perfeito. Então, temos que destacar a atividade desses profissionais. Agora, no que diz respeito aos cursos especializados, é melhor, então, a gente buscar respostas da Escola Pública de Trânsito, da professora Rosana, qual seria a ideia de retomada desses cursos também, porque o senhor também não sabe, porque é a área dela, né? Na verdade, eu sei que alguns CFCs eles ministram esses cursos também nos espaços físicos. Perfeito. Né? Hoje, perfeito. Da forma que está hoje, não seria possível. Sim, né? perfeito. Vocês teriam uma dificuldade, não seremos nós, habilitação, que vamos, né? Mas, enfim, teria que ter uma adequação, enfim. É aquilo que o senhor falou, precisamos verificar com a EPT como eles estão trabalhando essa retomada, né? Exatamente. A gente vai manter contato e vai tentar até provocar com a professora Rosana que possa fazer ou uma live ou possa se posicionar como é que está a retomada desses cursos de especialização e capacitação. Doutor, eu ia fazer uma outra pergunta para o senhor em relação tem muita gente questionando aqui, no início nós já falamos isso, mas a renovação do alvará das autoescolas, a renovação do credenciamento das autoescolas, estava para o final, era final de março, depois prorrogou para final de maio, e agora está para final de junho, de julho. Nós estamos pedindo uma prorrogação disso também para o final do ano. Claro que a taxa terá que ser paga este ano, tal, mas a apresentação da documentação. Então, nós já dissemos aqui que troca de veículo, substituição de veículo, renovação de habilitação, tudo a tendência é ficar para o final do ano. E nosso pedido também que a renovação do credenciamento das autoescolas, CFCs, também fique para o final do ano. O que o senhor pode me dizer disso? Não tenha dúvida. Nós já estabelecemos 2 prorrogações, até por conta da circunstância, né, de tudo que aconteceu. E, na verdade, nós queremos prorrogar para o último dia útil de dezembro, né, para poder continuar no ano vigente, mesmo porque você tem o cumprimento da taxa, e quando você vira o ano, você não pode pagar taxa. Aí você vocês estão interessados
na taxa, não é isso, não. Perfeito. É porque nós, como gestores, nós não podemos abrir mão de receita. Sim. Se você abre mão de receita, você pode, inclusive, ser penalizado do ponto de vista administrativo e até criminalmente, né? O gestor, a empresa pública não pode abrir mão de receita. Então, se você majorou para esse ano, você não pode receber o ano que vem. Então, a ideia é ficar estabelecido um prazo que se estende até o último dia 8 de dezembro. Eu acredito que em pouco tempo essa questão aí vai dar uma amenizada. Nós já estamos numa curva aí em alguns lugares, né, só em capital, Grande São Paulo, tá pelo menos um pouco mais controlado que o interior, que dificultou um pouco, mas eu acredito que até dezembro vai ser o suficiente. Perfeito. De qualquer modo, Magnelson, nós estamos também trabalhando num processo para digitalizar esses documentos, para fazer um processo digital. Sim. Tá? Então, isso eu tenho cobrado muito ainda da Prodesp, mas é que é muita demanda, então se for pelo processo digital, melhor ainda. Porque as pessoas podem encaminhar e subir de forma eletrônica. É que nesse momento, doutor, muitas autoescolas, inclusive, já pagaram as taxas, porque o prazo era março, então muitas já tinham se antecipado e pago as taxas. Então, a nossa preocupação é com o ajuntado de documentação, até porque as certidões venceram e tal. Se nós prorrogarmos isso para dezembro, fica uma coisa extremamente razoável e as autoescolas, nesse momento, têm que estar com a cabeça para retomar a atividade, para gerar receita, para poder assumir os seus compromissos, Jonai. Então... Magnelson, nós temos uma preocupação de estabelecer uma retomada sem onerar os CFCs. Né? Nós não estamos criando nenhum Frankenstein para nada, sabe? Para dizer, entendeu? Porque sempre em tempo de crise, todo mundo cria algumas situações, né? Não. Quanto menos custo tiver o CFC, quanto mais a gente mudar esse processo, enfim, melhor. Eu acredito que nós vamos conseguir retomar e dando uma condição boa de retorno para o CFC. Sim. E para avisar para todos também que a deliberação do CONTRAN prorrogou os processos de habilitação de 12 meses para 18 meses. Então, houve um aumento de 6 meses. Claro que esses 6 meses já está vencendo já também, né? Nós estamos, inclusive, pedindo mais uma prorrogação disso. Mas nenhum processo, gente, será penalizado, será prejudicado por conta disso, tá? Então, houve um aumento também, o prazo dos processos de habilitação. Doutor, eu vou fazer apenas uma... Nós já retomamos, inclusive viu, Magnelson? Aqueles processos administrativos que estavam parados ou pendentes de informações com relação a alguma fiscalização, na hora que nós retornarmos também, nós vamos abrir de forma geral, tá? O CFC não vai ficar bloqueado. Ele vai responder o processo administrativo, tá? Mas mais penalizado que 90 dias, impossível, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. retoma o processo administrativo, nós vamos receber, acolher e recepcionar todas as defesas, né, as justificativas, mas todos vão funcionar de forma simultânea. A ideia é essa, é voltar para todo mundo. Tá? Doutor, então vamos fazer só uma recapitulação para nós irmos finalmente aqui, tá? Para nós encerrarmos a nossa live. Vamos lá. Autoescolas. A abertura depende das prefeituras, que estão ok do ponto de vista de escritório de atendimento. Retomada dos serviços, ficou definido assim. Curso prático, a partir do dia 25 de junho, já está liberado para ministrar aulas. Perfeito. Curso teórico na modalidade de ensino remoto, dia 29 de junho. Certo. Curso de reciclagem e prova. Abrir curso e realizar prova a partir de 1º de julho, 1/7, certo? Abertura de novos processos de habilitação. O senhor espera para a 2ª quinzena de julho. Exames teóricos e exames práticos, 2ª quinzena de julho. É isto? É isso aí, é isso aí. Esses prazos. Esse é todo o nosso cronograma, tá? de retorno. Tá? Esse cronograma foi feito Detran, Prodesp e com o aval do governo e governo do Estado. E governo do Estado. Perfeito. Outra coisa, para a autoescola, interessante, renovação do alvará ficará para o final do ano, substituição de veículos para o final de ano, vencimento de documentos, habilitação, instrutores, diretores, tudo para o final do ano, certo? Exatamente. Eu gostaria só de fazer um alerta, não, porque essas questões, assim, nós temos uma previsão,
nós temos uma pauta aí de entendimento com todas as áreas técnicas para estabelecer exatamente essas datas de retorno. Tá? O que pode acontecer até lá? Se de repente acontecer alguma coisa de questão sanitária, onde o governo do estado é obrigado a recuar em alguma questão e nós somos obrigados a atender. Então é importante que se diga isso, porque amanhã pode acontecer. Hoje, São Paulo, Grande São Paulo, nós estamos aqui amarelo, laranja. Amanhã vira vermelho de novo. Tá? Algumas cidades que está vermelho, outras cidades do interior que está amarelo, e pode virar vermelho. O vermelho você pode retornar com serviços. Independente de qualquer coisa, na medida que a área vermelha vire amarela ou laranja, ele volta no mesmo cronograma que nós estamos definindo para todos. Então, amanhã depois, Barretos, no dia 24, conseguiu ajustar, conseguiu resolver tudo, estabelece o mesmo prazo. Entendeu, Magnus? Sim, entendi. Para que não tenha problema. Nós vamos abrir o sistema de um dia para o outro. No caso lá de Presidente Prudente, vai recomeçar dia 29, começou dia 29, fez o ajuste, pode começar no mesmo prazo que nós estamos aqui dando início ao primeiro exame teórico para essas empresas. Elas só têm que fazer o ajuste aí sistêmico e tranquilo. Porque senão eles vão falar assim, mas Prudente então vai começar só em setembro? Não. Né? Eu já vi, inclusive, alguns perguntam, então não vai ficar só para... Não. Na medida que saiu da área de risco vermelho, mantém o cronograma que nós estamos definindo. Doutor, o senhor disse também de entregas de documentos, CNH, o senhor falou que tem muito documento parado nas unidades. Há uma expectativa de retorno disso? Até o final do mês, início do mês de julho, a ideia é justamente não abrir ao público, o Detran, tá? Ao público em geral, para a gente cuidar de liberação de documento. Através de autoescolas e despachantes. Também. Então, aquele documento está retido lá do permissionário, do primeira habilitação. Quer dizer, o CFC vai ter condição de também retirar esse documento da unidade. Então, a ideia é a gente dar vazão para esses documentos, né? Para tudo que está represado nas unidades. E depois, no segundo momento, atender o que está represado justamente com relação à prova teórica, para poder atender esses nichos de forma individualmente, sem abrir a unidade para o público em geral. Né? E nós temos uma preocupação com relação a isso, porque na medida que você anuncia a abertura da unidade, imagina uma unidade que tem 100 mil documentos. Se você anunciar amanhã o Detran reabriu, a Armênia está aberta, lota de gente na porta para resolver o problema. Né? Sim, então nós vamos ter muita cautela com relação a isso. E gradativamente criar toda uma estrutura, um fluxo para entregar os documentos e depois a gente dá continuidade nos processos. Doutor, muita autoescola tem questionado que tinha feito, o sistema estava liberado, eles tinham feito um agendamento, um pré-agendamento para, olha, porque alguém disse que ia voltar dia 29, alguém disse que ia voltar dia 1º e já estava fazendo agendamento. Esses agendamentos, então, não tem nenhum valor, porque essa unidade não vai abrir, não há o que se falar. Não há o que se falar. Nós vamos ter que primeiro esperar ou a mudança aí de procedimento ou a reabertura das unidades. Isso daí eu já estou avisando para todo mundo, para que não tenha, vamos dizer assim, mas quando vai abrir? Estou dizendo que hoje não tem condição, semana que vem também não, tá? E que a previsão é depois do dia 15 a gente resolver toda essa questão das matrículas e novos processos. Com a unidade aberta ou não. Nós estamos criando mecanismo para isso também. Nós esperamos, claro, né, que isso possa ter uma reviravolta, né, e nós possamos voltar o mais rápido possível. Todos os serviços. Sim. Porque para nós, eu já disse isso aqui, voltar, curso remoto, curso prático, e o Detran não voltar, você não está completo. Você não atende aquilo que a empresa efetivamente pode concluir e fazer novos negócios. Então, para nós é muito ruim. Mas a gente tem que ir voltando gradativamente, né? Não tem a menor dúvida disso, né? Tem muita gente perguntando do SAI, se o SAI vai abrir ou não. Por enquanto, continua fechado, né, doutor? O senhor tem alguma expectativa de voltar? Porque a unidade na verdade, assim, nós estamos recepcionando toda a questão de documentação dos novos cadastros, né, das empresas. O SAI recebe isso também. O SAI publicou agora,
vários credenciamentos, novos credenciamentos no sábado. Então, internamente, nós temos cuidado de alguns processos, tá? De credenciamento, mudança de endereço. Então, isso nós já voltamos. Tá? Alguns funcionários têm pego o processo, levado para casa, analisado, volta para o Detran em horários, né, em dias alternados. Então, o SAI tem trabalhado normalmente. Com relação ao retorno, na hora que voltar agora as aulas práticas, o SAI vai ter que ter uma atuação também, assim como a fiscalização volta. Né, Magnão? Você tem que voltar. Sim. Então, Sim. a ideia nossa é ir voltando gradativamente. Nós temos o SAI nos processos administrativos, né? E no operacional aí com relação aos CFCs e bloqueio. E cada vez mais, Magnus, delegar também para as unidades, essas atividades, para que tudo seja feito de forma mais rápida também pelas unidades de superintendência. E nesse sentido, né, doutor? Eu tenho que também que destacar o serviço que o SAI faz, que a André e toda a sua equipe, uma equipe pequena, mas tem se desdobrado para atender. E nesse sentido, eu coloco o sindicato à disposição da categoria também, para que aquelas demandas que possam ter, possam usar o sindicato para que o sindicato seja um canal de comunicação com o Detran. Né? O nosso propósito é de colaborar e de ajudar com as autoescolas. Não, e as pessoas sabem que às vezes elas sobem no SAI, né, vai até o SAI, e fica um andar acima do meu, né? E quando chegam lá, falam assim, poxa, mas só tem 2 pessoas que cuidam do credenciamento médico, só tem 2 que cuidam, e uma está de férias, só tem uma cuidando do credenciamento dos psicólogos, né? E dos CFCs, quem que cuida? É André e outro funcionário, um estagiário. Então as pessoas às vezes acham que nós temos uma estrutura gigantesca, e não é a realidade. A estrutura é muito enxuta, né? E, Magnus, nós não paramos de trabalhar, né? Isso a gente fala com uma ponta de orgulho, porque as coisas vão se resolvendo, mas também a gente ouve muita crítica. Vocês ainda estão trabalhando, nós não. Faz 90 dias que nós estamos parados. Né? Mas nós trabalhamos, eu vou dizer assim, de forma muito tranquila, Magnus. E quando eu falo, eu tenho uma ponta de orgulho. Não. Nós trabalhamos 90 dias para que vocês voltassem a trabalhar de forma diferente. Então esse trabalho ele foi um trabalho incessante de acordar cedo, dormir tarde. Eu tentei dar retorno para todo mundo, e se não dei para todo mundo foi porque não teve condição. Às vezes eu não tinha condição de escrever, gravava um áudio, daí meu áudio rodava para todo lado. E olha que eu não falava muito, estamos voltando, pessoal. Calma, daqui um pouquinho a gente volta. O senhor fez bastante live também, viu, doutor? Exatamente. Mas assim, uma forma também de dar uma satisfação para as pessoas, porque eu entendo a angústia de todo mundo. Então, na verdade, Magnus, a gente nesse meio tempo foi mais psicólogo, né? A gente acolheu as pessoas, conheceu a vida de cada um. Então a gente gosta disso também, né? Sim. Saber o dia a dia de cada um. Então a gente fica à disposição de todo mundo sempre. E várias pessoas falam assim, eu quero conhecer a diretoria. Não, pode ir lá, está aberto para todo mundo. Doutor, o diretor existe. Vamos caminhar para nós finalizarmos? E aí eu queria pedir para o senhor aí que o senhor finalizasse. Vamos, eu tenho até uma outra para participar. Viu, Magna? Vou participar de uma outra agora, que vai estar falando sobre o PL. 3267 vai ser votado agora, terça-feira. Agora já deram certeza. Sim. Então, e tantas outras demandas, eu vou só fazer um adendo aqui, que o sindicato, às vezes as pessoas criticam o sindicato, mas quando os deputados, o senador maluco vai lá e fala assim, vamos acabar com aula teórica, vamos acabar com aula prática, vamos fazer CFC virar Uber, quem vai lá em Brasília, eu já tive com vocês várias vezes, né, é o sindicato. Né, para brigar, falar com o deputado, e aquela briga incessante, né, Magnus? E agora, recentemente, veio outro deputado, né, PL 202606, dizendo o seguinte, é só o exame prático e teórico, vamos acabar com as aulas. Sim. E daí tem que ir lá em Brasília, ficar defendendo os CFCs, para o pessoal dizer, é um segmento importante, não pode perder emprego, né, muita gente que trabalha, mas acontece isso, e o sindicato tem uma presença importante nisso. O senhor sabe que o sindicato tem trabalhando muito, especialmente nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Há uma movimentação muito intensa relacionada ao nosso setor. A FENEAL também trabalhando, os sindicatos estaduais estão trabalhando bastante. Tem bastante sindicato, tem bastante presidente do sindicato acompanhando essa live aqui. E nós temos um bom jurídico, né?
o doutor Giana Fenialto, e a gente tem feito frente a todos os PLs que abarcam em Brasília. Nós temos nos posicionado para defender o setor, né? É o trabalho do sindicato. Magnelson, e às vezes as pessoas confundem, né? Porque a questão... Você, mas você é contra o Bolsonaro? Eu falei, não sou contra o Bolsonaro. Eu sou contra o Bolsonaro nessa questão específica de achar que para dirigir, ele aprendeu a dirigir no trator, que não precisa de processo de habilitação, que o processo é um processo que tem que ser desburocratizado 100%, que a pessoa tem que ir direto para o exame. Nesse ponto, nós criticamos. E, doutor, mas na economia, alguma ação, não aprovamos. Sim, doutor. Então, não é porque nós estamos criticando o presidente agora, nós somos contra ele. Não é isso. Nós somos contra nessa matéria, né? E muito claro, né? Nós temos que respeitar a nossa Constituição brasileira, a nossa legislação. Nós temos um presidente eleito democraticamente, Jair Messias Bolsonaro. Temos que respeitá-lo. Agora, claro que nas demandas que vêm contra o setor, nós temos que tentar convencê-lo da contrariedade dos efeitos que isso pode causar. Assim como no estado de São Paulo, o governador João Dória também foi eleito democraticamente, tem mais 2 anos de mandato. Eu não posso aqui estar brigando com o governador. Eu tenho que buscar convencê-lo da necessidade, da importância do nosso setor para o estado de São Paulo, para a diminuição da acidentalidade, da mortalidade. É nesse contexto que nós estamos trabalhando, né? Não é de um afrontamento. Pelo contrário, de mostrar a importância do setor e que podemos melhorar, claro, sem dúvida nenhuma, sempre. Mas temos que buscar convergir, né? E não ir para a briga, que não vale a pena, né? Mas, doutor, vamos finalizar. O senhor tem a palavra para as considerações finais, doutor. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer vocês. Nós estamos com mais de 1.100 pessoas aqui, uma audiência muito boa, até por... Uma audiência forçada quase, né, Magnus? Porque todo mundo... A audiência não é por causa dos personagens aqui, não. A audiência é por conta da questão de necessidade mesmo. Sim. Então, eu gostaria primeiro de agradecer todos os profissionais de Trânsito, agradecer aos instrutores, diretor de ensino, primeiro pela paciência conosco, né? Embora a gente não tenha o poder de mando e as coisas não acontecem só por conta da nossa vontade, eu fiquei muito próximo das pessoas e eu percebi que esse segmento é um segmento muito importante para a sociedade, que recepciona o cidadão no processo de primeira habilitação. A maioria tem um zelo, tem um cuidado, gosta do que faz, né? Eu, esse dia, Patrícia, falei com uma pessoa que até se emocionou, chorou, né, por conta do tempo da carreira, da profissão. Eu já formei mais de 1.000 condutores, tá? Nós nunca passamos por uma fase tão difícil. Então, a gente se sensibilizou também com todos nesse momento. Dizer, Magnus, que um dia uma pessoa me ligou e falou assim, para te tranquilizar, eu peguei Covid, meu filho tá, meu pai tá, minha tia morreu, só que é o seguinte, se eu não voltar a trabalhar, eu não consigo tocar minha vida mais, né? Eu falei, não, eu sei disso daí. A família inteira pegou, teve morte, mas eu preciso pagar funcionário, eu preciso tocar minha vida. Então, é uma necessidade do ser humano. O trabalho, aquele jargão, né, antigo, que enobrece o homem, o ser humano. Não, o trabalho é tudo na vida das pessoas. Porque é com o trabalho que você tem realmente a dignidade que você precisa ter para sustentar a sua família, né? É o trabalho que vai fazer você ser referência de pai, de mulher, mãe, né? Que você vai realmente levar para o seu filho, para as pessoas da sua convivência, o valor do que é o trabalho e do sustento da família e dos seus lares. Então, nós estamos empenhados para que vocês retornem e retornem melhor do que no momento da suspensão. Para que vocês melhorem agora com esse procedimento de inovação, de tecnologia, e que a gente tenha um novo normal, Magnelson, que vai ser melhor para todos, né? O mundo vai mudar em todos os sentidos, já está mudando, e depois nós vamos ter a oportunidade, na hora que surgir a vacina, na hora que surgir a cura, se vai ser cloroquina ou não, a gente não sabe, eu também não sei até hoje, né? Mas da gente se abraçar e dizer que nós avançamos muito no setor de habilitação, os CFCs conseguiram avançar no ponto de vista da relação com o Detran também, que é muito importante. E na medida que vocês têm uma proximidade com o Detran, vocês podem se sentir Detran também, tá?
vocês são Detran. Eu falei esse dia para trás com um proprietário de CFC, viu, Magnelson? Falou, peraí, você está falando mal do Detran? Então você está falando mal de vocês mesmos, porque nós somos Detran. Eu não admito que alguém fale mal do CFC. Eu sinto na pele quando fala mal do CFC. O CFC é um credenciado nosso. Então, se alguém fala mal do Detran, acho que vocês têm que defender um pouco também. Porque nós somos uma coisa una, tá? O Detran, o diretor de habilitação, ele não levanta acorda de manhã para dizer o seguinte, hoje eu vou bloquear um monte de CFC, vou sair para fiscalizar, vou caçar. Não, ninguém tem, Magnelson, vontade e desejo de querer complicar a vida de ninguém. Nós queremos fazer com que o setor avance. E, para isso, o sindicato tem sido um grande parceiro do Detran. Aí o sindicato é parceiro. O sindicato é parceiro porque o sindicato é tido como uma instituição. E nós temos uma boa relação e as coisas só vão avançar com diálogo, com conversa. E daqui para frente eu tenho certeza que tudo vai ser melhor do que antes. Já melhorou muito. Inovação, portarias. A própria portaria 101 foi um avanço, né, de 2016. Hoje, os CFCs têm a cara do Detran, o logo do Detran, é uma extensão, né, do Detran, e representa fisicamente um espaço nosso em cada cidade do interior de São Paulo, e para nós é motivo de muito orgulho tê-los conosco mesmo, né, participando desse processo de transformação. Então, gostaria de agradecer você, Magnelson. Nós ficamos assim pensando, vamos fazer porque o pessoal merece. Essas informações. É um pessoal muito sofrido e que está sofrendo muito. E eu costumo dizer, e disse ao governo... O senhor estava finalizando aí, por favor, conclua aí, doutor. Não, pessoal, eu sei que agora o que o pessoal queria já, né? Eu estava vendo aqui, na hora que eu coloco o óculos, eu enxergo todo mundo, viu? Então, você pô, tanto blá 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 para falar que vai ser depois do dia 15, eu acho que as pessoas não entenderam, né, Magnelson? Não entenderam que é um processo. Não, essas pessoas que é um processo diferente, né? Sim. Então, nós quebramos a cabeça aí para poder voltar de forma consciente. Então, o que eu espero é também que as pessoas sejam conscientes nesse sentido, tá? Essas datas aí, elas não vieram do nada, né? As datas vieram de forma muito planejada e pautada. Então, no mais é o seguinte, Magnelson, eu estava dizendo exatamente que o setor mais sofrido da economia, um dos mais sofridos da economia, foi justamente os CFCs. Tá? Sem dúvida. Porque tudo parou, o sistema parou e nenhuma atividade eles puderam fazer. E como eles são os órgãos credenciados do Detran, para exercer uma atividade exclusiva, eles não podem exercer outra atividade, né? Eles não têm um mecanismo para desenvolver um outro tipo de atividade que não é essa desenvolvida. Eu poderia dizer também que as ECVs, nesse caso, né, as emplacadoras também, estampadoras de veículos e alguns outros segmentos ligados ao Detran. Mas, com certeza, o pessoal sofreu muito nesse período, a gente tem a exata consciência disso e vamos fazer o nosso compromisso para poder retornar o mais breve com todos os serviços prestados, com a qualidade que o Detran exige e, principalmente, agora eu gostaria de finalizar, com a segurança sanitária que está prevista aí no nosso protocolo sanitário, que eu acho que todo mundo já teve acesso, mas que vai subir no portal, para que vocês tenham realmente uma consciência de lidar com essa doença que é muito grave, que mata muita gente. Então, vamos voltar sim, mas vamos voltar com todo cuidado do mundo, para que a gente possa proteger as pessoas e nos proteger. No mais, Magnelson, gostaria de agradecer, tá? Desejar aí uma boa semana, acho que vai ser um início de semana um pouco melhor para todos, com mais esperança, né? Com expectativa de boas novas, né? E desejar para vocês muito sucesso aí, para que vocês possam retornar e tocar a vida de vocês, a família de vocês, e o empreendimento que é muito importante para a sociedade, que é o CFC. Tá, no mais, muito obrigado e que Deus nos ajude sempre, tá bom? Obrigado, doutor Raul, e que Deus, claro, sempre continue nos ajudando, nos abençoando e nos iluminando o caminho melhor a seguir. E, doutor, agradecer muito ao senhor, doutor Raul, doutor Falcão, por ter autorizado a participação do senhor.
agradeço muito. Transmita a ele um abraço do sindicato, a toda a equipe do Detran. Parabenizar e cumprimentar também, me parece que o deputado Abuani estava na nossa live. O deputado Abuani é sempre um parceiro e sempre uma pessoa envolvida com o nosso setor e tem nos ajudado muito também. Agradecer também a participação do deputado Abuani. Agradecer a minha diretoria, os meus colaboradores do sindicato, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mantenham contato com o Raimundo, é o nosso posto Ipiranga. Ele vai estar pronto e à disposição de todos a partir de amanhã. A toda a equipe técnica minha, né? Juliana, Antônio, que trabalhou muito nesse final de semana para a conclusão desse trabalho. A todos. E, em especial, a todas as autoescolas que estão presentes aqui hoje, estão nos prestigiando e estão acompanhando essa live conosco aqui. Parabenizar e cumprimentar os presidentes de sindicatos. Às vezes eu dava risada porque alguns presidentes brincando comigo aqui, né? Falando do meu cabelo, falando de tal, mas cumprimentar todos e dizer que a luta é uma luta comum para todos os estados brasileiros. E nós estamos tentando avançar ao máximo. Aí os sindicatos têm que cumprir um papel muito importante nesse contexto, doutor. Tenho certeza disso. E, por fim, apenas para deixar registrado, doutor, eu gostaria que tivéssemos no pico das pessoas lá, né? Com mais de 1.500 pessoas, como tivemos hoje, mas deixar claro o seguinte, eu acompanhei, e quando eu falo eu, estou falando o sindicato, o trabalho do Detran São Paulo, o trabalho do Dr. Falcão, do Dr. Raul, de toda a equipe. E eles apresentaram propostas para o governo de São Paulo para retomar no final de maio. Propostas por escrito, com calendário de retomada. E só não voltou por uma imposição do governo, da equipe, do Comitê de Segurança do Covid-19. Então, na verdade, o Detran São Paulo não estava insensível aos problemas, estava sim sensível e queria que voltassem as atividades. Entretanto, o governo não deixa, e o governo tem se pautado por uma posição muito técnica do setor de saúde. Então, por conta disso, não autorizou e não autorizava. Então, agora, eu sei que teve reuniões semana passada, 2 reuniões, né, doutor? Com o governo de São Paulo, lá no Palácio Bandeirantes, para propor essa retomada e, mais do que isso, ter a aprovação do governo de São Paulo, porque o Detran São Paulo não pode sozinho. Ele precisa da anuência da Secretaria de Governo, do vice-governador, do governador, e teve agora essa anuência para poder retomar de maneira gradativa. Não é aquilo que nós gostaríamos, né, doutor? Muita gente está reclamando aí, mas se não voltar o exame prático, se não voltar o exame... Mas, gente, nós estamos voltando de maneira gradual. E nós não podemos esquecer nunca aquilo que o doutor Raul falou, que é os efeitos do Covid-19. São Paulo já morreram, já tivemos óbitos de mais de 12 mil pessoas. No Brasil, mais de 50 mil. Então, a coisa é séria e precisa ser levada com seriedade. E, claro, precisamos retomar a nossa atividade. E estamos retomando agora a partir dessa semana. Então, agradecer muito, doutor Raul, pelo apoio, pelo empenho do senhor. No domingo, se dispor a estar aqui, batendo um papo conosco, esclarecendo e dando para nós uma perspectiva de esperança e de retomada do setor. Então, obrigado muito, doutor Raul. Obrigado a todos. Esperamos que possamos superar esse momento aqui e depois comemorarmos aí a sobrevivência de todos nós, tá ok? Um grande abraço, doutor Raul. Abraço a todos que participaram conosco até agora. Um abraço, meus amigos. Um abraço a todos, boa noite, bom final de domingo.